O tema que eu quero trazer hoje é a respeito de uma frase que vocês já possam ter ouvido ou não, e que diz assim, ó, que os canalhas envelhecem. Isso diz respeito ao comportamento das pessoas, à sua personalidade, ao modo como ela age, como ela vive a vida. Porque não existe idoso, idosa, vovô, vovó, enfim, que fique bonzinho, que fique carinhoso, que fique mais gentil, se este não foi o seu modo de viver, se essa não era as suas características. Sabe aquele estereótipo do velhinho na cadeira de balanço, de pijama, lendo jornal, e a velhinha do seu lado com um coquezinho fazendo tricô? Exatamente, isso é apenas um estereótipo, isso é apenas uma criação da sociedade para definir como é o idoso, como ele deveria se comportar, e talvez no início do século tivesse essa característica física por um período muito curto. Mas com o advento da ciência, o aumento da longevidade, esse estereótipo do idoso, do velhinho, da velhinha, ele não é mais real, ele não é verdadeiro, porque a gente não se encontra, não encontra mais, porque as pessoas estão ativas, as pessoas que estão com uma vida muito mais longa e com muito mais atividades, muito mais afazeres. Claro que eu estou falando nas questões de saúde física e mentais preservadas durante esse longo processo, que é o processo de envelhecimento, como eu já falei em algum vídeo anterior. Então, quando a gente ouve essa frase que os canalhas envelhecem, é porque as pessoas que não têm hábitos muito cordiais, não são tão dóceis, elas se mantêm assim durante toda a vida, porque essa é a sua característica. E muitas vezes eu sou chamada para fazer uma avaliação em algum idoso, porque a família se queixa que ela tá muito reclamona, que ela tá brigando com os funcionários, que ela tá reclamando das vizinhas, que aonde ela vai ela fica falando alto, xingando muito, que ela não aceita nenhuma contribuição ou nenhuma interferência dentro da sua casa. E eu pergunto, e aí eu faço avaliação, conheço e pergunto: a mãe ou o pai de vocês, ou a avó de vocês, ou enfim, a pessoa que eu fui avaliar, ela tinha uma característica diferente desta que ela está apresentando agora? E geralmente, ou invariavelmente, a resposta é sempre não. Ela sempre foi assim. Ela sempre comandou a casa dela, ela sempre comandou a vida dela, ela sempre comandou, por exemplo, se é uma mulher, né? Comandou a vida do pai, a vida dos filhos. E eu trago o exemplo da mulher porque na nossa longevidade, uma das características que a gente tem é a feminilização da velhice. Da velhice. Existe muito mais mulheres no mundo envelhecidas do que homens. E então essa é uma característica também deste processo de envelhecimento. Talvez porque as mulheres se cuidam mais, porque as mulheres fazem mais prevenção, os homens nem tanto. Mas essas características de dominação e de comando, ela está muito presente nas mulheres quando mais velhas. E muitas vezes os filhos não as reconhecem desta forma. Porque que acontece também nesse processo de envelhecimento? Alguns filtros de conduta, de modos de falar, a pessoa vai perdendo, vai deixando de lado, não vai dando tanto valor a ele. Então, alguns termos que ela não usava, às vezes até palavrões que ela não falava, ela passa a falar. E a família, como tinha aquele idoso, reconhecia aquele idoso com uma certa característica, quando vê com esta, desconhece aquela pessoa e considera que algum problema esteja instalado. E mesmo quando um idoso está cometido de uma demência, esses filtros eles mais rapidamente desaparecem, porque todos os nossos hábitos, as formas de nos comportar, de se comunicar com as pessoas e de agir conosco mesmo também, isto é aprendido já na tenra idade e ao longo da vida no nosso convívio entre as pessoas e em sociedade. E à medida que nós envelhecemos, aquelas coisas que estavam guardadas ali e que por pressões sociais, familiares, enfim, de trabalho, de conduta, não foram afloradas.
E no momento que a pessoa se sente livre para se expressar naturalmente, ela faz. E aí as pessoas não a reconhecem como daquela forma. E por um outro lado também eu posso trazer um exemplo muito positivo, que é aquela mulher que sempre cuidou dos filhos, sempre trabalhou em casa, sempre cuidou do marido, do trabalho do marido. Este marido adoeceu, ela cuidou dele, até que ele venha a falecer, e aí ela vai participar de um grupo de convívio para idosos, um grupo da sua igreja, enfim, e ela começa a se relacionar com outras pessoas. Essa idosa começa a se ver, ela começa a se gostar, ela começa a usar um batom, ela começa a mudar as roupas de cores mais neutras para cores mais coloridas, ela começa a sorrir mais. E se a família não está percebendo que esse idoso está sendo ele, que ele está tendo mais qualidade de vida, às vezes recrimina, às vezes fala o que está acontecendo, o que se parece, tu não é mais a avó, tu não é mais a mãe. Mas na verdade, essa pessoa sempre tinha isso latente dentro dela. Ela sempre quis colocar um batom, ela sempre quis conviver com as amigas, sempre quis sair mais, participar dos grupos, viajar, enfim, qual for a atividade que ela passa a fazer depois de uma certa idade. Então veja que ninguém se transforma de um jeito que fique reconhecível. Na verdade, o que acontece com a pessoa é que aquilo já estava dentro dela, ou talvez adormecido, ou talvez contido. Então, quando a gente fala que os canalhas envelhecem, é porque aqueles que não têm uma conduta muito legal, elas vão continuar tendo essas atitudes não muito legais, não muito aceitas socialmente. Por exemplo, é numa fila de idosos que a gente vê um idoso querendo furar a fila dos seus iguais. É num encontro onde tem uma caneta para cada um, tem um idoso que quer levar duas, ou, entende? Então são essas condutas que a gente tem que considerar, que não é porque a pessoa tem mais idade, não é porque a pessoa está nesse longo processo de envelhecimento que ela se transforma ou vira uma outra pessoa que ela nunca foi. Então, a minha contribuição hoje é para que a gente preste atenção quando a gente perceber essas atitudes com os idosos, que a gente convive, o que a gente cuida, e reconhecer que isso é uma característica, e não cobrar, e não exigir. Então, se a pessoa foi sempre controladora, se sempre ela foi independente, é o momento da gente negociar essa forma dela conduzir. Então, se tem um empregado em casa ou um cuidador, deixar que ela converse com esse cuidador, preparar esse cuidador, dizendo das características dessa pessoa, para que essa convivência, esse dia a dia, continue agradável, porque o que a gente quer é ter uma vida de mais qualidade, esse dia a dia muito mais agradável e mais leve para todos os envolvidos. Então, pense nisso, né? Os canalhas envelhecem. Então essa fica a minha dica. Mais uma vez, vocês podem fazer sugestões de outros temas, levantar alguns questionamentos, e a gente se vê em breve. Até mais!